Num mundo onde o ritmo acelerado das cidades modernas parece nos engolir, onde o barulho constante das buzinas, das notificações e das conversas apressadas abafa as vozes mais importantes, a fé, muitas vezes parece uma memória distante, perdida entre telas e compromissos. Mas foi exatamente nesse cenário caótico que um homem comum, talvez muito parecido comigo e com você, estava prestes a ter um encontro que mudaria não apenas o seu dia, mas toda a sua existência. Ele caminhava distraído, como tantos de nós, imerso em seus fones de ouvido, mas ele não ouvia as últimas notícias ou uma música qualquer. Ele ouvia um podcast cristão, uma voz suave que tentava atravessar a confusão do mundo. E naquele dia, Jesus entregou sua vida por amor. Enquanto a frase ecoava em sua mente, uma pergunta profunda surgiu em seu coração. Como seria? Como seria ver aquilo com os próprios olhos? Sentir a força daquele momento, testemunhar o maior ato de amor da história. Mal sabia ele que seu desejo estava prestes a ser atendido de uma forma que desafiaria toda a lógica. De repente, uma luz intensa, quase ofuscante, começou a envolvê-lo. O barulho da cidade foi substituído por um som poderoso, uma mistura de trovão e um vento avassalador. Tudo ao seu redor se desfez em um branco absoluto e o chão sob seus pés desapareceu. Quando sua visão retornou, a paisagem era outra. O asfalto e os arranha-céus deram lugar a um monte rochoso, sob um céu nublado e pesado. O ar estava denso, cheio de poeira e de uma tensão palpável. Desorientado, ele se levantou, sentindo a terra seca sob seus sapatos modernos. Onde eu tô? Ele sussurrou para si mesmo, a voz trêmula. Um murmúrio distante começou a crescer, transformando-se no clamor de uma multidão. Ele começou a caminhar em direção ao som, o coração batendo descontrolado. E então ele os viu. Soldados romanos com suas armaduras imponentes, mulheres chorando em desespero, líderes religiosos com rostos contorcidos de raiva, gritando em uníssono uma frase que ecoaria pela eternidade: "Crucifica-o! Crucifica-o!" O medo e a confusão o paralisaram. Ele olhou para frente e a câmera de seus olhos focou lentamente no topo da colina. Lá 3 cruzes de madeira estavam sendo erguidas contra o céu sombrio. Na cruz central, uma figura ensanguentada. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que sua mente pudesse processar completamente. Aquele podcast, aquele desejo. De alguma forma, ele estava ali. E ali, diante dele, estava o Filho de Deus, pregado em uma cruz. O cenário era de uma brutalidade indescritível, sangue, dor, agonia, mas em meio a todo aquele sofrimento, algo mais poderoso irradiava daquela figura. Um amor incompreensível, um amor que transcendia a dor. Seus olhos se encontraram. Em meio à multidão furiosa, aos gritos e ao caos, o olhar de Jesus atravessou o espaço e o tempo e pousou diretamente sobre ele. Aquele não era um olhar de acusação ou de condenação. Era um olhar de reconhecimento, de compaixão, de um amor tão profundo que parecia dizer: "Eu vejo você, eu estou fazendo isso por você." O homem desabou em choro, um soluço que vinha do fundo da alma. "Senhor, isso é real, é real." Ele gaguejou, as palavras se perdendo nas lágrimas. Aquele olhar atravessou séculos de história, atravessou o véu do pecado e da culpa que ele carregava sem nem perceber. Jesus não precisava dizer uma única palavra. Seu amor falava tudo, preenchia cada vazio, curava cada ferida. Naquele instante, ele entendeu que não era um mero espectador da história, ele era parte dela. Aquele sacrifício era pessoal. Seu olhar se desviou para os lados, para as outras 2 cruzes.
À direita de Jesus, um homem também ensanguentado, com a respiração fraca, o olhava com um arrependimento genuíno. Com suas últimas forças, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. À esquerda, o cenário era diferente. O outro homem, consumido pela amargura, zombava e gritava com desdém: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. A resposta de Jesus, no entanto, foi direcionada ao coração arrependido. Com uma autoridade serena que silenciava a dor, ele disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento, foi como se o tempo parasse. O barulho da multidão pareceu se afastar e um silêncio reverente tomou conta do monte. Diante dos olhos daquele homem vindo do futuro, a promessa da redenção foi selada. Um ladrão, um pecador, nos últimos momentos de sua vida, recebeu a garantia da vida eterna, não por seus méritos, mas pela graça infinita que fluía daquela cruz. Ele estava testemunhando ao vivo o poder do perdão. Então, o céu começou a escurecer dramaticamente. Trovões ribombaram e relâmpagos pintaram a escuridão crescente. Um vento forte varreu o monte do Gólgota, como se toda a criação estivesse lamentando o que acontecia. Gotas de sangue caíam lentamente na terra seca, cada uma delas um testamento do preço que estava sendo pago. Com uma dificuldade imensa, Jesus levantou o rosto para o céu escuro e, com um último suspiro de força, bradou uma frase que mudou o universo para sempre: Está consumado. No exato instante em que as palavras foram ditas, um estrondo ecoou. Um som simbólico, como de um tecido grosso sendo rasgado de cima a baixo, representou o véu do templo se partindo, o acesso a Deus sendo aberto para todos. O homem do futuro caiu de joelhos, o corpo tremendo, o rosto banhado em lágrimas. A compreensão o atingiu com a força de um raio. Ele fez isso. Por mim, ele sussurrou. Naquele instante, em meio ao terror e à majestade daquele momento, ele finalmente compreendeu a definição de amor verdadeiro. Não que um sentimento, mas um ato, um sacrifício. E então, a mesma luz branca e intensa que o trouxe voltou a envolvê-lo. O som do vento furioso foi se acalmando, diminuindo até se transformar em uma brisa suave e depois em silêncio total. Ele acordou com um sobressalto, deitado na mesma calçada da cidade moderna, onde tudo começou. O barulho dos carros, os passos apressados. Tudo estava igual, mas ele não. Seu rosto estava suado e lágrimas ainda escorriam por suas bochechas. A experiência tinha sido tão real, tão visceral, que seu corpo ainda reagia a ela. E como veio, ele voltou. Mas o homem que se levantou do chão nunca mais seria o mesmo. Ele tocou o rosto, sentindo as lágrimas, e uma certeza poderosa se instalou em seu coração. Agora, ele disse em voz baixa, agora eu sei o que é amor. Sem hesitar, ele pegou o celular do bolso, o mesmo aparelho que o conectava ao ruído do mundo, e o desligou. Ele não precisava mais de um podcast para ouvir sobre Jesus. Ele o havia encontrado. Olhando para cima, ele viu o céu azul espremido entre os prédios altos, mas agora o via com outros olhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele viajou no tempo, sim, mas o que ele realmente descobriu é que o sacrifício de Jesus não é um evento preso no passado. Ele continua presente, vivo e poderoso, pulsando em cada coração que decide acreditar. E essa é uma viagem que todos nós podemos fazer. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fique com Deus.